Olá pessoal, bem-vindos, esse é o Neural, é um podcast que vai falar sobre inteligência artificial e tudo que faz parte desse universo. Começando com os porquês, a gente escolheu fazer esse podcast, decidiu fazer essa série de programas para compartilhar informação. Não só falar, as coisas que a gente pensa, estuda, pesquisa, mas também ouvir, conhecer mais pessoas que estão interessadas no assunto, ou por um motivo técnico específico, ou por alguma dúvida sobre os impactos sociais, que a tecnologia vai trazer nos próximos anos. Então, nesse primeiro episódio, eu estou recebendo como convidado o Juliano Viana. Ele vai dar um panorama geral sobre o caminho que a inteligência artificial percorreu até chegar nos dias de hoje. A gente vai falar sobre coisas que nos encantam e também algumas preocupações. Então, a gente está super feliz com o resultado da primeira gravação. Foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu gravei um podcast, foi a primeira vez que ele gravou um podcast. Então, super importante ter o feedback de vocês. Siga a gente no Twitter, Neural Podcast, ou mande um e-mail pra gente, neuralpodcast@gmail.com. É isso aí, sem mais delongas, aqui vai o primeiro episódio do Neural, com Juliano Viana, a inteligência artificial e o caminho até aqui. Valeu! É isso, então este é o primeiro episódio do podcast Neural, começando aqui a gravar, falar nossas primeiras palavras de uma série que eu espero que seja muito longa. O nosso primeiro episódio, o nosso convidado é o Juliano Viana. Juliano Viana, eu vou deixar que ele se apresente, mas ele é um dos motivos pelo qual esse podcast existe. Não só através do entendimento de que a gente tem que compartilhar informação, conversar com as pessoas e trocar ideia, mas também ele é uma fonte inesgotável de referências e de referências inclusive de outros podcasts e livros e filmes e tudo. Então, acho que a conversa vai ser bem legal. Juliano, bem-vindo. Vou deixar que você se apresente. Vamos junto. Obrigado, Felipe. É um prazer estar com você aqui. Eu sou o CTO da Kunumi. A Kunumi é uma empresa brasileira que atua na área de inteligência artificial, né? O Felipe e eu somos colegas de trabalho e a minha atuação na Kunumi e na área de software em geral já vem de bastante tempo e o meu foco aí nos últimos 5, 6 anos tem sido basicamente em aprendizado de máquina, né, que é um nome que a gente dá na academia para inteligência artificial. Legal, maravilha. Isso é muito legal que o Juliano falou. Nós dois trabalhamos na mesma empresa. Então, esse podcast Neural ele vai ser feito por pessoas que trabalham na Kunumi, mas não só. Então, não é um podcast apenas da empresa. A gente vai falar de muita coisa. E a gente tem para os próximos episódios, a gente vai falar de alguns papers científicos. A gente vai falar também um especial sobre saúde e inteligência artificial. Também sobre educação tecnológica. E um pouco sobre negócios com inteligência artificial, como que você gera valor, como que isso tem sido percebido pelo mercado. E também a gente vai falar sobre impactos sociais, enfim, tem muita coisa que vem aí pela frente. A ideia de a gente começar a falar de inteligência artificial é porque, para quem trabalha na área, algumas coisas são muito, muito óbvias e não necessariamente são óbvias para o público em geral, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial hoje, a gente ouve muito falar na mídia, está o tempo todo bombardeando agora com, o seu trabalho vai desaparecer, os robôs vão tomar conta do mundo, né? E isso aí é consequência, na verdade, de uma série de coisas que começaram a acontecer há mais ou menos 10 anos atrás, né? E que durante muito tempo essas coisas ficaram meio que escondidas assim, e só mesmo nos últimos 2 ou 3 anos isso floresceu e apareceu no mercado, né? De uma forma geral, né? Na forma de uma série de avanços. Isso é legal, assim, perceber esse momento, especial, assim, não só do buzzword inteligência artificial, mas que existe um motivo, assim, técnico. Então, assim, historicamente a gente já passou por alguns momentos onde a inteligência artificial ela não conseguiu crescer, evoluir, mas agora ela está evoluindo, né? A gente tem alguns motivos para isso, né? Exato, né? Eu acho assim que a gente sempre teve, né, uma expectativa muito inflacionada assim, né, sobre computadores no geral, né? Eu lembro que quando eu comecei a programar, assim, quando eu estava bem no começo, um amigo meu, né,
da escola, isso não sempre acontece com um amigo, né? Nunca com a gente. É um amigo meu, o professor tinha falado que a gente tinha que fazer um programa para calcular a raiz quadrada de um número, usando um método lá, né, método de Euler, né, super simples. E aí ele sentou na frente do computador e escreveu assim, né, no prompt do DOS, né, calcule a raiz quadrada. E, tipo, a expectativa dele é que aquilo ia fazer o cálculo. Tipo assim, eu tenho que explicar para ele como que ele vai calcular a raiz quadrada. Processamento de linguagem natural, né, cara? Exatamente. Não, eu tô falando para ele, calcula para mim a raiz quadrada, né? E aí eu falei, não, cara, você vai ter que fazer um programa, você vai ter que explicar para ele o que é a raiz quadrada, você tem que explicar para ele passo a passo como é que calcula a raiz quadrada. Ele ficou super decepcionado, porque até então ele não tinha tido contato assim com programação. Ele achava que programação era você falar assim, o que eu quero que você faça, e o computador vai lá e faça. E é mais ou menos por aí. A nossa expectativa sempre foi muito inflacionada em relação a essas máquinas, desde lá da década de 50, quando... Você tem lá os pesquisadores que definiram muita coisa na ciência da computação, né? Você tem lá o Alan Turing, você tem o von Neumann, e eles criam toda uma ideia, né, do computador digital. E para quem estava na época, né, as pessoas pensavam assim, daqui a muito pouco tempo essas máquinas vão estar pensando, conversando, resolvendo problemas aí. A gente vê na literatura uma série de coisas, uma série de ideias de máquinas pensantes, né, que dominam o mundo, ou que ajudam, ou que, enfim, né? Você tem lá a ficção científica do Isaac Asimov. Exato, né? Não falta referência de máquinas... Máquinas, né, que assumem, né, uma certa consciência, né, para o bem ou para o mal, né? Você tem lá... desde o Metrópolis, né, até o 2001 com o Hall, você tem máquinas fazendo isso, né? E a verdade é que isso tem se mostrado extremamente difícil, né? O caminho, né, para o que a gente fala, né, essa inteligência artificial de propósito geral, né? E aí eu estou já introduzindo um termo aqui, que seria essa inteligência que é mais similar à inteligência humana, né? Que consegue aprender múltiplas coisas ao longo de um período de vida e trocar informações e conversar. A gente está muito longe disso. Né? É interessante você falar isso, porque quando você deu o exemplo do seu amigo, eu tive um pouco essa sensação, porque como eu não venho da área de engenharia, e quando eu comecei a me aproximar mais ainda do assunto de inteligência artificial e entender um pouco mais sobre machine learning, o que acontece debaixo do capô é ainda muito mecânico, e, enfim, sem querer fazer trocadilho de capô com mecânico, mas e ainda é muito, pela questão de uso de linguagem, a forma como você programa, existem umas conversões que são um pouco surreais assim, para quem não é da área de computação e não entende isso. Então, por exemplo, você transformar uma palavra em um monte de número para que o computador entenda que aquele monte de número é uma palavra. E essa palavra tem um significado. Exato. Não, isso tudo... é muito mecânico, né, ainda a coisa, né? Eu brinco que a gente está num estágio da inteligência artificial que é um estágio assim, artesanal, né? A gente faz as coisas muito na mão. Não que a gente não que o que a gente esteja fazendo não seja inteligência artificial, né? Mas a gente tem que distinguir o que a gente consegue fazer hoje com inteligência artificial é o que a gente chama de IA, né, de propósito específico. Né? Então, por exemplo, eu consigo criar uma inteligência artificial capaz de reconhecer determinados tipos de objetos em qualquer imagem que eu mostrar para ela. Né? Então, eu consigo fazer isso até melhor, com mais precisão do que pessoas já. Consigo reconhecer, por exemplo, voz, né? Agora já com bastante acurácia, né? Em algumas línguas, tipo chinês, o reconhecimento de voz é mais rápido do que você digitar já. Né? É incrível. Então, eu consigo fazer, por exemplo, uma série de predições, né, que antes eu consigo, baseado numa série de exames de um paciente, fazer uma predição, por exemplo, de condições futuras dele. Isso tudo
é inteligência artificial, mas cada uma dessas inteligências ela é de propósito específico. Ela faz o que ela foi treinada para fazer, mas ela não extrapola a partir daí, né? A gente não tem um caminho claro para essa outra inteligência artificial que aparece muito na mídia e que, às vezes, até de propósito, algumas pessoas, empresas, meio que confundem as duas. Sim. Perfeito você falar isso. Eu estava pensando exatamente nesse ponto que, até para quem está ouvindo, entender onde a gente está, né, de fato, assim. E onde a gente, eu quero dizer com a gente, é o mundo inteiro, né? Todos e todas as pessoas que estão pesquisando, todas as pesquisadoras e pesquisadores, engenheiros e engenheiras, onde que a gente está chegando com isso, assim, até onde a gente conseguiu ir. Porque realmente existe uma confusão em relação ao uso do termo inteligência artificial, assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho legal explicar, assim, uma coisa até bem básica, que é, assim, o porquê que a gente fala machine learning e o que isso significa. Eu acho que ajuda a entender ainda um pouco mais esse diferencial da imagem que a gente tem da inteligência artificial, né, para o que a gente faz hoje, que tem um uso específico. Dentro, então, da computação, né, para a gente entender um pouco essa diferença, a gente tem que pensar o seguinte, né, voltando no exemplo lá do meu amigo, né, na computação, tradicionalmente, para eu fazer um computador resolver um problema, eu tenho que explicar para o computador como solucionar o problema. Então, programar nada mais é do que eu dar para o computador uma receita de solução de um problema que eu quero que ele resolva. Uhum. Tá? E a vantagem é que ele consegue, uma vez que se eu der a solução para ele consegue resolver muito mais rápido, com muito mais precisão do que eu consigo fazer de cabeça, né? Se eu der para ele um algoritmo de fazer a raiz quadrada, ele vai fazer a raiz quadrada de números que eu jamais vou conseguir fazer. Uhum. Só que eu tenho que explicar para ele qual é o algoritmo, né? O algoritmo é simplesmente uma receita para você calcular a raiz quadrada de um número. Uhum. Por outro lado, né, aprendizado de máquina é uma outra forma de programar os computadores, nos quais você programa ele para aprender a resolver um problema. Então você fala assim, olha, eu não sei como resolver esse problema, mas eu vou te dar aqui um monte de dados sobre esse problema e eu quero que eu vou te dar aqui uma receita de como aprender a resolver esse problema a partir dos dados. Uhum. Então você programa o computador de uma forma implícita. Você deixa de programar a solução passo a passo e passa a programar a solução de uma forma muito mais estatística, porque ele vai chegar numa solução que é uma solução que vai funcionar na maioria dos casos, que vai funcionar dentro de certas condições, mas não vai ser uma solução exata, né? Então, e porque a maioria dos problemas interessantes que a gente quer resolver não tem solução exata, né? Então, você pega, por exemplo, problemas como reconhecimento de fala, né? A gente tentou aí durante décadas resolver reconhecimento de fala usando programação tradicional, uma solução exata, e não chegou a quase lugar nenhum. E quando a gente começou a usar machine learning em reconhecimento de fala, né, há poucos anos atrás, ali por volta de 2012, 2013, o resultado, o ganho foi brutal e abriu portas para coisas tipo Siri, Alexa, né, Google Now e esses dispositivos todos controlados por voz que a gente vê aí. Então, é uma troca que você faz entre a capacidade de programar o computador para fazer exatamente o que você quer e a capacidade de resolver um problema que você não sabe como resolver. Uhum. Mas aí a programação disso ainda é uma coisa artesanal, caso a caso, de acordo com o propósito, com o que você quer fazer daquele projeto específico, né? Exato, né? Então, se eu quero fazer um sistema de reconhecimento de voz em português, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é primeiro obter uma quantidade grande de dados de voz em português, transcrita para texto, e aí eu vou tentar usar um sistema que vai aprender a fazer essa tradução, né? Uhum. Aí, se eu quero, eu estou trabalhando com diagnóstico de Alzheimer, né? Uhum. Eu preciso obter dados sobre, né, tomografias de paciente com Alzheimer, né, os biomarcadores dos pacientes com Alzheimer. Os biomarcadores são os exames, né? O que você tem normalmente no exame de sangue, né? Então, enfim. Dados, e a partir desses dados eu programo
alguns algoritmos também são receitas que vão procurar padrões nesses dados e ao encontrar esses padrões, vão começar a explorar esses padrões. E aí você tocou num ponto importante, que é o ponto dos dados, né? Então, Exato. é isso que a gente percebe muito, as indústrias as áreas que avançaram com o uso de machine learning foram justamente as áreas que já eram data-driven, né? Então, financeira, saúde, enfim, acho que são os principais, assim, que venha. Na verdade, assim, quando você pega a história, né, de machine learning, então, lá na década de 40... o pessoal começou a pensar em como fazer algoritmos que aprendem, né? E aí começou a existir uma série de teorias. Bom, a gente não sabe muito bem como fazer um algoritmo desse que aprende, mas que tal se a gente começar a fazer uma engenharia reversa, né? Em como é que o nosso cérebro funciona, né? Perfeito. E aí o pessoal começou né, com o conhecimento que tinha na época, Sim. fazer alguns modelos matemáticos bem, bem simples, mas que têm algumas propriedades parecidas com como a gente acha que o cérebro humano funciona, né? O córtex cerebral funciona. Esses modelos, na época, né, eles receberam o nome de redes neurais. Só que, assim, eles não funcionavam para fazer quase nada de útil. Assim. Eles funcionavam para resolver um ou outro problema bem pequenininho, mas nada, quando dava para ele um problema maior, mais complexo, né, como esse que eu falei, reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, isso eles não funcionavam. Isso foi assim durante bastante tempo, assim, durante várias décadas, né? E o motivo, né, pelo qual isso era assim é que os pesquisadores da época não tinham a menor ideia do tanto que a gente precisaria avançar ainda tanto em poder de processamento quanto em quantidade de dados para essas coisas começarem a dar resultado, né? Então, a gente teve muitos avanços teóricos também, mas os avanços que a gente teve em capacidade e quantidade de dados disponível, né? Capacidade de armazenamento de dados e quantidade de dados disponível. E também em poder de processamento foram dois grandes, né, propulsores aí dessa revolução, né? E o que você acha que Von Neumann e Alan Turing, se estivessem vivos, diriam sobre esse estado atual de AI? Cara, assim, o Turing, ele na verdade, quando ele bolou, né, o Turing é uma figura sensacional, né? Ele criou uma máquina para resolver a criptografia, né, na Segunda Guerra Mundial, para quebrar o Enigma, né, que era o código que os nazistas usavam na sua comunicação, e para isso ele teve que criar um computador digital, né, para fazer isso. Mecânico, digital. Mecânico, era digital, mas era mecânico quase a coisa, né? E depois ele continuou trabalhando nos modelos, né? Mas o Turing, ele tinha essa visão da computação de que ele estava criando uma máquina que seria usada para fazer coisas de forma inteligente, né? Ele tinha uma visão menos de uma calculadora, né? E mais de uma entidade que ia ter propriedades inteligentes. Tanto é que ele criou o famoso teste de Turing, né? O teste de Turing é um experimento, né? Até hoje usado, né? Ele bola um experimento que ele fala, como é que a gente sabe que a máquina é inteligente, né? E aí ele chega numa seguinte ideia, bom, pra gente não ficar aqui brigando com a definição de inteligência, vamos fazer assim, a gente coloca a máquina para conversar com alguém por texto, né? Na época nem tinha WhatsApp, né? Imagina. Na época, conversar por texto era um negócio assim, já super avançado, tinha um terminal lá. Você vai conversar com a máquina, com alguém, né, que você não sabe se é uma máquina ou se é uma pessoa por texto. Né? A gente faz isso várias vezes para combinações diferentes de pessoa conversando com máquina, pessoa conversando com pessoa. E se na média as pessoas não conseguirem distinguir se elas, no final da conversa, elas estavam falando com a máquina ou com a pessoa, a gente vai falar que a máquina é inteligente, porque afinal de contas ela enganou. Né? Então, isso aí, até hoje ninguém passou nesse teste de Turing. Né? Assim, nenhuma máquina que a gente saiba já passou, apesar de ter umas tentativas aí recentes que chegaram perto, mas não passou. Mas o Turing tinha essa ideia de que o computador ia ser uma coisa inteligente. Assim, ele ia fazer coisas que você espera de uma criatura inteligente, e não simplesmente ser uma grande calculadora para processar sua folha de pagamento no final do mês. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que hoje ele estaria mais confortável com o que está acontecendo até do que nas últimas décadas. Porque a gente
nas últimas décadas, a gente vê o computador sendo usado muito como base de dados, né? Como contabilidade, né? Uhum. Sistemas existem para fazer contabilidade do que está acontecendo, né? Tanto é que os primeiros grandes sistemas de computação são sistemas de folha de pagamento, né? Uhum. Foram criados para fazer folha de pagamento. Né? E depois foram evoluindo para outras coisas. E hoje em dia, não. Hoje em dia você começa a ver realmente a gente usando máquinas para fazer coisas que são muito próximas do que a gente chama de cognição mesmo, né? Uhum. Então, quando você vê um sistema que hoje é possível, e não só é possível, como está em produção em vários lugares, que olha para uma imagem e descreve em texto o que ele está vendo, né? Isso é algo que, para quem não é da área, às vezes nem é tão impressionante, assim, porque a gente se acostuma com as coisas muito rápido, mas a primeira vez que eu vi esse sistema rodando, em 2014, nem tanto tempo assim, era meio ficção científica, assim, porque até então a gente não tinha nenhuma evidência de que isso era possível, né? Sim. Era meio assim, a gente não achava que isso fosse possível. E porque envolve muita coisa de uma vez só, né? Essa tradução, né? Assim, você olhar para uma imagem, né, e dizer que aqui nessa imagem tem uma criança com vestido vermelho, escrevendo, e a mãe está atrás dela. Isso demonstra uma compreensão que vai muito além de simplesmente você reconhecer que tem uma criança ou não naquela foto, né? Então, assim, é um nível de compreensão, claro que ainda está muito longe do que uma pessoa consegue fazer, mas é ordens de grandeza mais próximo de uma cognição humana do que a gente tinha há muito pouco tempo atrás. Então, quando a gente vê esses avanços acontecendo, né, eles começaram a acontecer mesmo a partir de 2012, né? Até 2012 a gente tinha alguns avanços acontecendo na academia, estava claro que era possível fazer coisas com sistemas de inteligência artificial que não eram antes, mas a partir de 2012 fica muito claro que você aplicar inteligência artificial em problemas que demandavam cognição ia dar um resultado muito forte, né? Então você pega a parte, por exemplo, de reconhecimento de imagens, ela foi totalmente revolucionada por isso, né? Foi aí que começou, na verdade, esse interesse comercial pela coisa. Mas ficou muito claro que a gente estava diante de um paradigma diferente, né? Eu não gosto muito dessa palavra paradigma, mas é de uma espécie de... Não é diferente, a gente estava redescobrindo um paradigma de programação que tinha ficado meio negligenciado aí nas últimas décadas, né? E que o pessoal chama essas últimas décadas, a década de 80, década de 90, né? E começo da década de 2000, o pessoal chama isso de AI Winter, né? O inverno. The Dark Ages. O inverno da inteligência artificial. AI Winter is coming. AI Winter is coming. Porque foi uma época onde a grande expectativa que existia em relação a esses sistemas na época não foi concretizada, né? Sim. E aí todo mundo entrou numas de não, peraí, esse computador não vai ser inteligente nunca, vai ser só uma calculadora, bora tocar a vida, né? Interessante você falar isso, porque tem uma percepção, às vezes, lendo algumas matérias em alguns papers, de que algumas pessoas, quando enxergam como é difícil fazer, consideram que tem um outro AI Winter. Então, mas eu acho que é mais por ter o primeiro contato mais com o buzzword do que com a realidade da coisa. Exato. Depois tem um choque com a realidade. Então é isso? Nossa, isso então não era o que eu esperava, então winter is coming. Exato. Infelizmente, assim, teve algumas, né, empresas... O departamento de marketing de algumas empresas foi muito assim, agressivo na forma de colocar as coisas, né? Então fala assim, a gente vai ler todos os seus textos, toda a sua literatura médica e te dar diagnósticos precisos e tal, como se isso fosse uma coisa que já estivesse pronta, já estivesse, né? E na verdade não é, né? A gente está num processo de desenvolvimento. Eu estou falando aqui de acontecimentos que são aí dos últimos 4 a 6 anos, né? Que não é muita coisa, assim. Você para pra pensar, nós falando de... Então, a gente está no começo de uma coisa, né? A gente está reaprendendo a usar essa ferramenta e aprendendo a usar ela de maneiras que a gente não conhecia ainda. E aí, realmente,
cria-se uma expectativa, assim, às vezes, mas será que a gente não vai atingir um novo, né? Um novo inverno aí, né? A gente não vai chegar aí num AI Winter, né? Isso é uma coisa que, assim, para mim não faz muito sentido, né, quando essa pergunta, porque a gente está em condições completamente diferentes hoje do que a gente tinha, né? Na década de 80, por exemplo, né? Hoje a gente, primeiro que na década de 80, vamos combinar que não existia internet, né? Então, a internet, para quem não é da área de computação, mudou tudo, né? Para quem é da área de computação, mudou absolutamente tudo. A forma como a gente programa hoje, a forma como a gente colabora, a forma como os pesquisadores, a comunidade, os projetos open source colaboram hoje é absolutamente impensável, né, na década de 80. Então, a velocidade com que as coisas andam hoje, né? Só para ter uma ideia, hoje a gente tem a maior parte da pesquisa em inteligência artificial é feita e publicada de forma aberta em um repositório de pesquisa chamado Archive, né? ARXIV. E o Archive, você tem mais ou menos 1000 papers sobre machine learning publicados por ano no Archive. Isso é muita coisa. É muita coisa. Tipo, 3 papers novos sendo publicados sobre machine learning por dia. É absurdo. Né? E crescendo. Né? Então, assim, crescendo numa taxa vertiginosa. Né? A principal conferência sobre machine learning, né, sobre inteligência artificial, uma das principais, né, a NIPS, então, acabei de ver a notícia agora, ela esgotou os ingressos em 10 minutos esse ano, né? E não é porque o pessoal está achando legal, o pessoal querendo ir lá ver porque acha que é legal, não, é porque realmente tem um interesse monstruoso, né, em AI, né? Foram submetidos 8.000 papers para essa conferência. Imagina você processar isso, né? Então, assim, você vai ter que criar a gente está falando num volume, o que eu quero dizer assim, a gente está falando num volume de pessoas pesquisando, pensando, desenvolvendo, que é numa escala absolutamente inimaginável há 30 anos atrás, né? Então, eu acho que é o contrário, a gente está, na verdade, vendo a ponta de um iceberg que deve ser gigantesco, que a gente está começando a explorar ele agora. Isso é impressionante assim mesmo. E algumas conferências que nem são relativas assim a machine learning especificamente, o assunto é machine learning. Então, eu participei essa semana de uma conferência sobre redes e bancos de dados e normalmente o assunto era como a gente vai implementar soluções que usam machine learning para gestão de redes, mas às vezes até num ponto de vista de, cara, a gente precisa fazer isso porque, assim, tá rolando, do que um entendimento completo e então vamos usar dessa forma. É uma coisa meio... Existe além da colaboração, além da questão de internet, existe também uma certa pressão de aplicação. Existe uma certa pressão de aplicação, mas existe uma oportunidade muito grande de aplicação. Dentro da área da computação, a gente ainda, a maior parte da área da computação ainda está arranhando as possibilidades do que você pode fazer mesmo com machine learning, né? Te dar um exemplo assim, que eu vi ontem que eu achei super legal, que eu jamais teria pensado, né? Tem um pessoal que está usando machine learning para você, toda vez que você carrega uma página web, né, o seu browser tem que carregar uma série de coisas. Você carrega a página HTML, uma série de imagens, uma série de arquivos e tal. E aí, quando você está numa página e vai mudar de página, dependendo de como você está navegando, ele vai ter que buscar tudo de novo. Então, tem um pessoal fazendo o seguinte, eles pegam... Você tem lá um site, eles pegam o log de acessos do site, que diz quem acessou o que, quando, e usam machine learning para predizer, dado o que você está lendo agora, para onde você vai, de forma que ele já vai buscando aquelas coisas em background. Enquanto você está lendo uma página, ele está buscando as coisas que você provavelmente vai querer ler depois, de forma que quando você clica, você já tem uma experiência instantânea, né? Isso é uma coisa assim que dentro da computação a gente não está acostumado a fazer, porque a gente não tem essa ideia de que a gente está acostumado a um paradigma que os programas são reativos ao que você faz, eles não são proativos, né? Ele não se antecipa ao usuário, ele simplesmente reage ao que o usuário, né? O nosso paradigma atual é esse: eu abro um app, eu clico, né? Eu abro um menu.
eu não espero que o meu app, o meu programa vai se antecipar ao que eu estou querendo fazer, né? E a gente vai começar a ver isso acontecendo, sim, porque a gente não teve tempo dessas coisas chegarem, né, a todas as áreas, até dentro da computação. Quem dirá fora da computação? Fora da computação a gente ainda vai ver isso entrando em áreas que a gente nem imagina ainda. A questão da predição é realmente assustadora, assim, por um certo ponto, dependendo do que você está estudando ou analisando, né? Quando você estuda o histórico de dados, vamos supor, sei lá, de acidente de trabalho, por exemplo, e depois, e foi uma pesquisa, inclusive, que já foi feita, utilizando dados de uma empresa específica brasileira industrial, o nível de acerto de possíveis acidentes chegou a 80%, se não me engano. Claro que tem vários elementos, a máquina consegue ranquear muitos elementos de uma vez só, a gente consegue pensar em 2 níveis, né? Assim, 3 em casos muito específicos, mas é louco isso, porque a gente está falando quase de livre-arbítrio, tipo assim, eu tô indo trabalhar, mas eu tô... Como se fosse uma coisa determinística, né? Porque, na verdade, assim, o que, igual, né... Esse é um exemplo de vários. É um exemplo de vários, né? Igual a gente consegue fazer, né? Eu gosto dessa brincadeira da raiz quadrada, né? Eu consigo fazer a raiz quadrada de qualquer coisa com 2 dígitos, provavelmente, né? Com 3, eu vou ter um pouquinho de dificuldade, mas vou, né? Com 4 eu já não vou conseguir fazer mais, vai ter gente que consegue, mas assim, a gente tem uma capacidade de processamento, a nossa capacidade de processamento, a gente é muito flexível, mas a nossa capacidade de processamento e reconhecimento de padrões é limitada quando comparado com a máquina que foi programada para isso. Então, quando você pega um exemplo como esse, né, que você pega um bando de variáveis sobre um problema e dá para um desses algoritmos aprender e ele chega numa determinada solução, a solução muitas vezes ela é algo que é difícil da gente entender como aquilo está funcionando. A gente gasta um tempo tentando entender por que esse algoritmo acha que essa pessoa tem um risco, né, maior de acidente de trabalho do que essa outra pessoa que também trabalha no mesmo lugar, que também trabalha na mesma área, né? Então, dado que a gente vive, né, aparentemente num universo onde as coisas acontecem de forma, né, meio que cíclica, padronizada, a questão é como entender esses padrões. E esses algoritmos, muitas vezes, eles são muito melhores do que nós em entender alguns padrões específicos, né? Isso é interessante, né? Porque a gente acaba vendo que a gente considera, né, humanos livres, pensadores, né, assim, pessoas que decidem o próprio futuro. E é quando você vê algumas interações de teste, até de processamento de linguagem natural, por voz, e se você vai, sei lá, ligar para um lugar e fazer uma reserva de restaurante, ou se você... Cara, em qualquer lugar do mundo você vai falar mais ou menos as mesmas coisas. Então tem muita coisa do relacionamento humano, ou da forma como a gente lida com algumas coisas, que é absolutamente padronizável, né? Verdade. E tem uma parte boa da neurociência que discorda dessa ideia de que a gente tem livre-arbítrio. Sim, esse debate é ótimo. Né? Esse pode ser um outro episódio. Esse é um bom episódio. Uma boa... de convidar alguém para falar sobre isso legal. Pra gente aqui, que é bem legal. Mas, assim, na verdade, a gente tem essa ideia, né? A gente sabe intuitivamente, por exemplo, na nossa vida diária, quando a gente está assumindo determinados riscos, né? A gente tem essa ideia. Porque a gente já consegue reconhecer alguns padrões, né, na nossa vida diária. Então, você sabe, né? A gente sabe, olha... Se eu beber e pegar um carro para dirigir, eu vou estar, né, tenho um risco, uma chance maior de cometer um acidente aqui, né, porque eu vou estar... Agora, existem uma série de outras situações que a gente não consegue pensar nelas, porque ou a gente não tem a informação, ou a informação está estruturada de uma forma muito complexa para o nosso entendimento, né? Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo quando a gente cria esses modelos, né, principalmente em algumas áreas do tipo saúde, que são
onde é muito importante a gente entender os limites do que a gente está criando, né? Que a gente trabalha em sistemas para tentar nos ajudar a justamente isso, a entender, né? Eu tenho um sistema preditivo que está numa UTI, ele está me dizendo que esse paciente tem um risco maior de desenvolver uma complicação nas próximas 24 horas, né? Por que ele acha isso? Eu preciso dessa explicação para o médico tanto quanto a predição em si. Sim. Né? Eu preciso falar para o médico, olha, por causa disso. E isso é um problema porque, às vezes, o padrão que está ali por trás, ele pode não ser muito simples, né? A gente nem de explicar, nem de entender. Às vezes a gente tem que criar uma versão daquilo mais simplificada para poder comunicar com as pessoas. Então, tem uma série de desafios aí nessa área. Né? E esse ponto é super interessante porque ele tem um grande desafio disso, que é a questão cultural mesmo, né? Assim, as empresas não estão muito preparadas para essa para aplicação disso, né? Então, às vezes tem essa questão da informação que é difícil de explicar e de entender, porque às vezes é difícil realmente entender por que a máquina escolheu isso ou escolheu aquilo, mas é uma questão cultural da aplicação, porque mexe na estrutura de trabalho, mexe em carreiras, né, que já estão carreiras e profissões que já são super estão sólidas e respeitadas e que frente a machine learning acaba vendo um certo risco assim, né? Então e não só o risco da própria posição, do próprio trabalho, mas o risco de encontrar uma coisa que é desconhecida, né? Então e essa revolução, essa mudança, ela é muito rápida. Então, eu vejo muitas empresas correndo atrás, querendo conversar, inclusive com a gente, mas existe um desentendimento ainda do impacto cultural que isso tem dentro da empresa e do investimento cultural necessário. É verdade. Não, acho que assim, quando você pega, né, tem o impacto cultural que isso vai ter dentro das empresas e na sociedade como um todo, ainda não foi completamente entendido, não foi completamente absorvido, né? A gente está começando um processo, então até aqui a gente usava computadores para resolver alguns tipos de problemas específicos e de repente agora a gente tem uma máquina que nos ampliou muito o nosso espectro de problemas que a gente se propõe a resolver, né? Então, o que acontece? Tem várias questões culturais aí que estão em aberto, né? Uma coisa que as pessoas me perguntam muito quando eu falo que trabalho com inteligência artificial é assim, o meu emprego vai acabar com inteligência artificial? Pergunta número 1. E aí a minha resposta normalmente é assim, olha, seu emprego provavelmente não vai acabar, mas ele vai mudar. A forma como você trabalha hoje vai ser... a forma como você trabalha daqui a 10 anos vai ser bem diferente da forma como você trabalha hoje e provavelmente você vai estar executando o seu trabalho em parceria com uma máquina. Né? Você vai ter uma máquina fazendo parte do seu trabalho e você trabalhando em conjunto com essa máquina, né? Em outros momentos. E isso, assim, por um lado é bom, né? Porque eu acho que as primeiras coisas que vão ser automatizadas são os trabalhos chatos. Sim. Então, a gente não quer as pessoas fazendo trabalhos chatos. Né? Mas, por outro lado, se seu trabalho só é esse trabalho chato, você pode ter problemas, né? Então, a gente tem grandes perguntas ainda que não estão respondidas, né? Tem grandes impactos aí. A gente vai ter aí nos próximos anos carros autônomos nas ruas, né? Isso vai gerar uma quantidade enorme, um efeito em cascata, porque o carro sem o motorista, ele tem efeito, ok, tem um motorista que não está mais trabalhando como motorista, beleza. Mas tem outros efeitos, né? Por exemplo, esse carro talvez não precise de estacionamento, porque talvez ele não precise ficar parado esperando, né? Ele possa talvez estacionar num lugar mais apropriado, então isso muda toda a dinâmica de estacionamento. No limite, né, daqui a algumas décadas, isso vai mudar a dinâmica de como a cidade funciona. Né? Ou como uma estrada. Ou como uma estrada funciona, né? Ou como o sistema de logística de transporte funciona. Sim. Então, é muito difícil prever agora como isso vai acontecer, mas a gente sabe que isso é uma questão de quando, mas não é mais uma questão de si. Né? Sim. Então... E eu queria te perguntar uma coisa, assim, primeiro o que você vê do Brasil fazendo em relação a isso
empresas, academia e tal, e desenvolvimento enfim, educação tecnológica, né? E o outro, como que você vê o Brasil e o mundo daqui a 5 anos nisso, assim? Então, o que a gente está fazendo agora, que você vê que a gente está conseguindo fazer, e como que você vê daqui a 5 anos? Bom, eu acho que assim, assim, é bem difícil falar de como que a gente vai estar daqui a 5 anos, porque eu gosto de brincar, né? O Hinton, que é um dos grandes pesquisadores nessa área, ele fala que assim, ele acha que 5 anos é o limite absoluto máximo que você pode tentar fazer qualquer previsão, que depois disso esquece, né? E eu já acho que 5 anos já é muito, né? Mas assim, o que é certo, baseado no que a gente sabe hoje, né? E aí é um problema, que é mais um problema dessa adaptação, é que as coisas estão acontecendo numa velocidade e numa escala muito difícil da gente conseguir absorver a cognição. Nosso cérebro ele não é muito bom quando você dá para ele. Ele não é muito bom de entender processos que são exponenciais. Né? Uhum. Então, assim, se eu falo para você que hoje a gente tem 20 funcionários, 30 funcionários. Né? Aí daqui a um ano eu falo que eu vou ter 40, daqui a 2 anos eu falo que vou ter 50, daqui a 3 anos eu falo que vou ter 60. Você consegue entender isso de uma forma relativamente simples. Mas se eu falo que hoje eu tenho 20, ano que vem eu vou ter 40, no ano que vem eu vou ter 80, no ano que vem eu vou ter 160, a implicação disso não é muito óbvia para a gente. A gente tende a tratar o segundo caso como se ele fosse o primeiro. Na verdade, são 2 casos completamente diferentes. Num caso tem um crescimento linear, no outro caso tem um crescimento exponencial. Onde é que eu estou querendo chegar? Quase tudo hoje em aprendizado de máquina cresce exponencialmente. Então, por exemplo, o número de papers publicados cresce exponencialmente. A capacidade de processamento utilizada nesses papers cresce exponencialmente. A quantidade de dinheiro de investidor disponível para desenvolver produtos, sistemas de inteligência artificial, cresce exponencialmente. Sim. Então, quando você pega uma coisa que cresce exponencialmente e joga 5 anos, é dificílimo de entender. Né? Para mim, isso vai ser comparável. Né? A única coisa que eu consigo comparar mais ou menos com o crescimento da internet, né? Da internet comercial, que cresceu também numa rampa, né, exponencial aí durante bastante tempo. Né? Então, você tinha lá um ano, né? Para mim esse ano foi 95, né, 1995, onde você ouvia falar da internet. Aí, no ano seguinte... A rede mundial de computadores. A rede mundial de computadores. Aí, no ano seguinte, todos os seus vizinhos já tinham internet em casa. Aí, no ano seguinte, você já tinha uma conexão que era 10 vezes mais rápida do que você tinha no ano anterior. Aí, no ano seguinte, você já tinha internet no seu smartphone. Então, a coisa... Cada um desses passos é um salto exponencial, né? E eu acho que com a inteligência artificial a gente vai ver uma coisa parecida. Assim. Hoje a gente vê sistemas muito ainda escondidinhos dentro de coisas. Né? Agora a gente está começando a ver eles saindo. Né? A gente está vendo uma Alexa, a gente está vendo uma Siri, né? Que são sistemas onde a inteligência já fica exposta, né? Já fica aparente. Mas tem muitos sistemas hoje que têm inteligência por trás, que só funcionam porque, aliás, alguns dos principais sistemas hoje no mundo só funcionam com inteligência artificial por trás, mas isso não é aparente ainda para as pessoas. Né? A pessoa vai lá no Google, digita uma busca e o Google vai e mostra para ela o resultado. Ela não se dá conta, né, do como é que o Google chegou nessa... Como é que ele sabia o que eu estava pensando? Né? Olha só, ele adivinhou o que eu estava pensando. Ele achou aqui para mim aquela página que era exatamente o que eu estava procurando. Né? Sim. Isso não era assim. Né? Claro. Pega as máquinas de busca de algum tempo atrás. Sem dúvida. Não era assim. Você tinha que dar scroll, você achava, né, passava de... Quanto tempo tem que você não vai na segunda página de resultados do Google? Realmente, eu acho que talvez só na parte de imagem, quando eu estou pesquisando imagem, Exato, né? Agora texto, site, recomendação de site é Exato, muito aí difícil. Você pega, né? Você pega a mesma coisa, o Facebook, Twitter, né? Quando o pessoal fala assim, o Twitter e o Facebook estão fazendo uma timeline algorítmica, né?
O que é a timeline algorítmica? É um sistema que está tentando aprender qual que é o melhor conteúdo, o que é mais relevante para você, porque tem tanta informação aqui que se eu te mostrar na ordem, você vai ficar perdido e nunca vai chegar no que realmente interessa. Então, eu vou tentar te dar o que te interessa primeiro, né? Aí a gente chega num certo problema também, né? Porque uma vez que a máquina está recomendando para você e você está curtindo, mesmo que seja útil para você e você esteja encontrando as coisas, ela vai começar a ranquear a recomendação. Então, assim, se ela recomenda, você clica. Se as pessoas clicam, o ranking sobe. Mas tem os sistemas que estão por trás disso até levam isso em conta, sabe? Ele leva em conta que você clicou numa coisa porque ele te recomendou versus quando você clicou numa coisa espontaneamente, coisa orgânica, né? Justamente ele aprende muito mais quando você clica organicamente do que quando você clica recomendadamente. Mas, de qualquer forma, eu estou querendo dizer o seguinte, essas plataformas todas, elas funcionam com aprendizado de máquina no core. Assim, aprendizado de máquina não é um brinquedinho opcional nessas empresas. Ele é uma ferramenta absolutamente essencial para aquilo existir e funcionar bem do jeito que funciona. Não vou nem falar, não vou entrar na parte de ads. Tanto, né? Isso é assunto para outro episódio. Né, que é absolutamente guiado por aprendizado de máquina e é uma indústria, né? Basta ver o tamanho aí dos players nesse mercado. Então, assim, esses sistemas eles já existem, eles estão lá, só que eles ainda são invisíveis. Né? E pode ser que eles continuem invisíveis, porque a tecnologia funciona tão bem que você não precisa se preocupar com ela. Mas a gente vai ver isso chegando cada vez mais e mais perto da gente. Né? Então você vê hoje coisas do tipo, você organiza suas fotos, né? O sistema organiza suas fotos pelas pessoas que aparecem na foto. Né? Aí depois você vai... E acha qualquer coisa que você quiser em qualquer foto. E acha qualquer coisa que você quiser em qualquer foto. Então a gente vai vendo essas pequenas melhorias acontecendo, só que isso não vai ser uma coisa linear, vai ser uma coisa exponencial. Então, quando a gente assustar, você vai estar fazendo uma coisa que vai falar, gente, o que eu estou fazendo? Eu tô falando com o meu celular aqui, ele está me respondendo e tô usando aqui... o celular, o carro. Tô falando com o meu carro e o meu carro tá falando do meu carro para onde eu quero ir, ele tá me levando, que coisa de louco, né? A gente vai ver isso acontecendo, não vai ser daqui. Eu nem precisei falar, né? Já entrei no carro, ele já sabe, ele já sabe, agenda, né? Já sabe o que tá acontecendo, que eu tô atrasado, já mandou uma mensagem pra pessoa, pra avisar. Exato, já mudou minha agenda, já reagendou meu compromisso, né? A gente vai ver coisas desse tipo acontecendo. E Brasil? O que você vê acontecendo hoje? Então, o Brasil é uma coisa complexa, né? O Brasil está num momento complexo, né? E em qualquer aspecto que você olhar, está num momento complexo. Não vejo, assim, por exemplo, nenhuma iniciativa governamental nessa área, mas até aí, né, a gente não vê muita iniciativa governamental em área nenhuma, né? É uma coisa que a gente espera que mude agora, que, né, qualquer que seja um governo que a gente tem aí, a gente comece a perceber que a gente precisa de ter algumas iniciativas governamentais nessa área, porque justamente no sentido de tentar entender quais seriam as potenciais utilizações dessa tecnologia numa escala governamental, né, na escala onde você consegue intervir, como fazer isso, como fazer o governo funcionar de uma forma mais eficiente, né? Sim. Isso E por outro lado, como lidar com os possíveis impactos que isso vai ter também na população, né? Mas eu não tenho visto ainda, tirando algumas iniciativas mais pontuais, mais isoladas, algumas... corrupção, né? Algumas coisas na área de corrupção, algumas iniciativas em algumas, né, algumas prefeituras, alguns governos, né? Então, mais isoladamente, mas não tem uma coisa coerente como um todo, né? Eu não vejo, por exemplo, nenhuma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre inteligência artificial no Brasil, né? Não vejo. É uma discussão grande que isso acaba voltando na questão de educação, que é sobre como que o país, então, forma suas futuras gerações que estão prontas para trabalhar com machine learning, por exemplo, ou, enfim, como que você estimula e incentiva. Tem países que fazem isso de uma forma, enfim, quase mandatória. Tem países que incentivam através do acesso mesmo, enfim, né, depende do seu estilo de governo. E eu não, assim, esse ponto eu ainda não vejo muito no Brasil. Inclusive, você está ouvindo e conhece
vai ter o contato aqui no post, manda para mim quais são essas, que inclusive a gente quer fazer um programa só sobre isso, quais são as iniciativas governamentais ou não de educação, não só, né, sobre machine learning, mas educação tecnológica mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Assim, quando você pensa, né, que você vai trabalhar com computadores, né, máquinas vão ser seus parceiros de trabalho, suas ferramentas, né, cada vez mais sofisticadas, a gente dá muito pouca atenção a como que as pessoas vão aprender a usar essas coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem pouca iniciativa ainda para colocar, por exemplo, ensino de programação, né, de computadores em escolas, né, principalmente para pessoas mais jovens, para crianças, né? Sim. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas isso não vai acabar? Assim, inteligência artificial não vai acabar com a programação? Não vai ser inútil aprender isso? Eu falo, não, é o contrário. Na verdade, você conseguir entender e conseguir criar um modelo mental de como um computador funciona, né, que é o que a programação te dá, vai te tornar uma pessoa muito melhor para entender como interagir, como trabalhar em conjunto com esses algoritmos né, de aprendizado de máquina que estão vindo por aí. Uhum. Né? Mas isso é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil ainda. Tem várias iniciativas em diversos países, né, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, onde isso está sendo introduzido dentro do currículo, né, das escolas. Então, programação passa a ser uma atividade que você aprende, igual você aprende a fazer conta, igual você aprende a ler, igual você aprende a escrever. Né? Lógica de programação. Lógica de programação. E assim, não quer dizer que você vai necessariamente escrever programas no futuro, igual quando você aprende a escrever, não quer dizer que você vai virar um escritor no futuro. Claro, e isso leva num ponto muito importante, que é você tendo a informação, sabendo o que é aquilo, poder inclusive entender que aquilo é uma coisa boa ou não é, Exato. Que foi bem feito ou não foi, tá cheio de bias ou não tem bias nenhum, eu posso aplicar, eu tô sendo justo quando eu uso. Eu acho que ter esse entendimento é muito importante para o futuro. Eu acho que grande parte do impacto cultural aí, do financeiro, econômico, da utilização de inteligência artificial, ele vai ter que ser mitigado com a educação. A gente vai chegar num ponto onde essa coisa... a gente não vai conseguir postergar mais algumas coisas, sabe? Assim, isso já está começando a acontecer, a gente já vê alguns indícios disso, né? Então, você pega no mercado de trabalho, no Brasil não, que a gente está sofrendo uma crise de desemprego muito grande, difícil de medir esses dados. Né? Você pega em mercados de trabalho em países onde você está tendo uma taxa de desemprego pequena, né? Tipo nos Estados Unidos. Né? Tá bem claro que a taxa de desemprego é baixa, mas ela não é baixa igualmente em todas as profissões. E as profissões que são mais intensivas em conhecimento são as profissões onde você tem uma taxa de desemprego muito mais baixa. Né? Então, existe uma divisão ali entre profissões que demandam intensivas em conhecimento, que demandam mais criatividade, que demandam mais raciocínio. Essas profissões, elas têm tanto em termos de salário quanto em termos de taxa de desemprego, elas estão se dando muito melhor depois dessa última crise, né, depois da crise de 2008, do que as profissões que não demandam isso. Né? E aí a gente não está falando só de tecnologia, né? Não está falando só de tecnologia, mas tecnologia também tem um impacto nisso, porque no momento em que você começa a permitir que sistemas passem a executar trabalhos mais simples, né? Você está dizendo o seguinte, olha, o valor do trabalho mais simples ele vai cair. Né? Ele vai deixar de ter o valor que ele tem hoje. Né? E aí, isso te leva a uma encruzilhada. Bom, e agora? Né? A gente precisa... Enfim, não tem uma resposta, né? Não. Porque a gente precisa formar pessoas que sejam mais capacitadas, é uma opção. A gente precisa criar mecanismos de distribuição de riqueza que não necessariamente dependam do trabalho, é uma outra opção. Né? A gente não sabe ainda, né, assim, qual é a resposta para esse tipo de coisa. Mas a gente vai ver esse tipo de problema se agravando ao longo dos próximos anos, porque
Isso vai ser natural da automação, né? A gente vai começar a automatizar o que é mais simples primeiro. E dentro da área empresarial, né, no Brasil, a gente vê que existe sim muito interesse nas empresas em primeiro entender o que significa inteligência artificial para o negócio delas e depois em começar a aplicar, né, as técnicas de inteligência artificial nos problemas que fazem sentido. Uhum. Então, ainda não é, né, claramente a maioria das empresas, mas principalmente as grandes empresas no Brasil, elas têm já uma consciência muito clara dos benefícios que aí pode trazer. Isso mudou muito rápido, né, Juliana? Eu lembro que 2 anos atrás, algumas empresas que a gente ia conversar, empresas grandes, e falava do que a gente estava fazendo, e as pessoas olhavam pra gente com cara de alienígenas. Quem são essas pessoas? É verdade. A gente, quando a gente começou, né, em 2016, a gente passou aí uns bons 6 meses visitando várias empresas e toda vez que a gente falava em inteligência artificial, as pessoas já achavam estranho. Falavam em aprendizado de máquina, então elas não tinham a menor ideia do que a gente estava falando. E a gente gastava muito tempo, né, explicando todos. Enfim, hoje em dia já é mais tranquilo, as pessoas já entendem mais, até porque aparece mais na mídia, já existe mais material de divulgação. Mas realmente foi uma mudança grande, né, num período, né, relativamente curto, igual eu falei, né? As mudanças elas ocorrem de uma forma exponencial. Então num ano ninguém sabe direito o que é inteligência artificial. No ano seguinte todo mundo já está sabendo, já está aplicando modelos, já tá começando a aplicar modelos, né? E eu acho que assim a gente tem muito potencial no Brasil para aplicação de inteligência artificial. Mas também a gente tem muitos desafios que são nossos aqui, que são locais, né? Então a nossa capacidade de organização de dados, né? De organização de empresas, de sistemas, ela às vezes sofre de algumas deficiências, né? Então a gente tem que trabalhar muitas vezes não só a parte de aprendizado de máquina propriamente dito, mas também a parte de como organizar os dados, como, né, trabalhar os dados que as empresas já estão lá, mas ainda não estão prontos para a gente começar a usar efetivamente em inteligência artificial. Mas assim, a gente tem um potencial muito grande aqui de aplicação no mundo inteiro, né? Claro, mas aqui a gente tem uma capacidade de otimizar sistemas, talvez, né, de dar saltos na otimização de sistemas e de organizações que são até talvez maiores do que em outros lugares. Sem dúvida. Eu acho que tem um produto 2 aí da aplicação de Machine Learning, é que as pessoas começam a organizar seus dados para a utilização. Exato. Né? Então, acho que isso é uma grande revolução. Um dos grandes problemas hoje que a gente vive, né? Então, assim, a gente tem em Machine Learning, a gente tem a parte acadêmica, né? Onde a gente faz pesquisa em laboratório, a gente usa bases de dados que são criadas internacionalmente para determinados fins e a gente utiliza e todos os pesquisadores, né, compartilham essas bases e é assim que a gente avança do ponto de vista acadêmico e teórico, né? Do ponto de vista de aplicação prática, né, a gente tem uma série de desafios que não existem na academia, né? O principal deles é justamente esse. A grande maioria dos sistemas que a gente criou de software até hoje, sistemas de informação, eles foram pensados com fins de contabilizar dados, né? Mas não necessariamente com fins de criar sistemas preditivos, né? Então, a maioria das empresas tem hoje sistemas de analytics, né? Tem sistemas de data warehouse ou data lake, mas esses sistemas não foram pensados com a ideia de que eu vou explorar esses sistemas usando machine learning. Eles foram pensados para fazer análises manuais ainda, né? Então, para fazer um relatório, para fazer um BI, e não para fazer análises que são completamente automáticas ou sistemas de tomada de decisão completamente automáticos. Legal. A gente estava falando dessa questão de educação e eu lembrei de uma charge que eu vi esses dias maravilhosa sobre isso, que tinha uma pessoa numa ilha deserta e essa pessoa estava tentando ser resgatada. Escreveu SOS e passou uma semana, 2, 3, nada, assim. Ela foi e escreveu I know machine learning. E aí a próxima cena era assim,
helicóptero chegando, avião pulando, paraquedistas e todo mundo tentando salvar a pessoa. Muito bom. Né? Isso tem acontecido, né? Assim, tem um certo hype também, né? Pela necessidade mesmo, mas de cientistas de dado né? Cientistas de dados, acho que ano passado, esse ano, alguém elegeu como a profissão mais sexy do mundo, né? Uma coisa assim, teve uma revista. Eu vi até uma publicidade usando isso, e era um cara bonitão assim, escrito, enfim, muitos bias juntos, né? Mas era um cara bonitão, escrito embaixo, não sei quem, cientista de dados. Exato, né? Realmente, assim, eu acho que existe uma defasagem mesmo no mercado. As empresas, né? Como agora as empresas, né, estão acordando para essa necessidade, elas estão percebendo que no corpo delas de funcionários falta mesmo pessoas que têm esse perfil que a gente chama de cientista de dados, que é a pessoa que está acostumado a olhar para dados mais desse ponto de vista de análise utilizando algoritmos de aprendizado de máquina do que análises feitas manualmente, né? Então, essa pessoa que trabalha ao mesmo tempo, organizando dados, criando modelos preditivos, explicando esses modelos preditivos, ela ainda é uma pessoa rara, né, no mercado. Sim. Ela não é uma pessoa comum e hoje realmente ela é muito valorizada. Né? Claro. Porque o mercado está realmente precisando disso, né? E aí que entra também uma das grandes oportunidades de educação, né? Como é que a gente forma mais dessas pessoas? Como é que a gente cria, né, condições para pessoas assumirem esse papel dentro das empresas, né? Sim. Ou seja, são muitos desafios, a gente vai passar realmente por momentos de transformação, né? Não é se a gente vai passar, mas quando. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vai ter oportunidades, né? E a minha pergunta sobre o Brasil foi muito isso, assim, quais são as oportunidades que a gente vai dar, né, para os brasileiros participarem desse jogo, né? Não só das empresas brasileiras de contratarem outras empresas brasileiras para executar um trabalho X, Y ou Z, né? Então, isso é super importante. Assim, uma coisa que muda o jogo, né, quando a gente fala de inteligência artificial, é o fato de que o valor que as empresas podem gerar, ele está muito ligado à quantidade e à qualidade dos dados que essas empresas possuem sobre o mercado onde ela atua. Então, assim, tem uma frase ótima, né, que o pessoal tem falado aí em diversas oportunidades, é que data is the new oil, né? Mas outro dia eu vi uma camisa que eu achei uma frase muito mais legal, falando que data is the new bacon. Que eu acho muito acho muito mais valioso do que o óleo. Mas, de qualquer forma... É óleo, né, do mesmo jeito. Sendo óleo ou bacon, enfim, óleo também. É outra forma, né? Mas os dados, né, são realmente o grande tesouro, né? Se você tem dados hoje sobre um determinado mercado, sobre um determinado problema... você já tem aí mais de 70% do caminho andado na solução, né, desse problema. Então, se você é uma empresa que está posicionada no mercado competitivo, né, usar os seus dados e usar a aprendizado de máquina para obter uma vantagem é algo que vai ser absolutamente necessário nos próximos anos. Né? Perfeito. E não acho que... Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha aí muitas e grandes empresas trabalhando em inteligência artificial, a demanda vai ser muito maior do que qualquer uma empresa consegue resolver sozinha. Né? Legal. Então, a gente vai atuar em diversas fontes, né? Em diversas frentes. A gente vai atuar tanto em frentes onde, ok, eu preciso resolver esse problema agora, mas quando eu preciso formar novas pessoas capazes de resolver esse problema, eu preciso mudar a cultura das empresas para elas entenderem que agora esse problema está sendo resolvido usando a inteligência artificial e qual que é o impacto disso na vida delas. Então, a gente tem aí uma quantidade enorme de oportunidades nessa área. Para empresas, né, que estejam, né, pessoas, empresas, enfim, organizações que estejam dispostas a atacá-los. Aí. Juliano, obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Foi ótimo, foi um prazer. Foi bem bacana. Primeira vez para nós dois. Não, foi ótimo. Eu adorei, assim. Já tô querendo fazer vários. A gente tem vários programados. É verdade. Tem muita coisa, assim.
para falar nessa área, né? A gente falou muito aqui de uma visão geral, né? E tem muita coisa muito interessante sendo feita com inteligência artificial no Brasil, na Kunumi, fora. E eu acho que a gente vai ter material aí para muita coisa, para muitos episódios interessantes. E a ideia é que o podcast Neural seja essa base mesmo para a gente conversar sobre isso. A gente está aberto para sugestões de episódios. Quem quiser conversar com a gente, na página do podcast, eu não sei onde você está ouvindo, mas tem o nosso contato. Então, o podcast vai estar em vários sistemas, então vai ser muito fácil encontrar e poder ouvir. Você vai poder ouvir dentro do Spotify, você pode ouvir dentro do Spreaker, que é o sistema que a gente vai usar. A gente também vai criar um vídeo de YouTube para cada podcast que a gente fizer, então também vai poder ver via YouTube. Ou seja, não vai faltar a oportunidade de compartilhamento. Mas entre em contato com a gente, diga aí pra gente o que você achou, quais são suas dúvidas, comentários e sugestões para os próximos episódios. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter escutado até agora. Juliano, valeu, brigadão. Obrigado, Felipe. Valeu. Obrigado pela audiência. Este foi o Neural, nosso podcast sobre inteligência artificial. E siga a gente no Twitter, @NeuralPodcast, ou mande um e-mail, neuralpodcast@gmail.com. Entre em contato, mande sua sugestão, bronca, elogio, o que for. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abração.